Fui solicitado para ser o porta-voz desta força expedicionária aliada para fazer uma introdução ao que você está prestes a ver. É a história da derrota nazista na frente ocidental. Tanto quanto possível, os editores fizeram disso um relato dos homens realmente importantes nesta campanha. Eu me refiro aos soldados alistados, marinheiros e aviadores que lutaram através de todos os obstáculos até a vitória. Claro, contar toda a história levaria anos, mas o tema seria o mesmo. Trabalho em equipe vence guerras. Quero dizer, trabalho em equipe entre nações, serviços e homens. Em toda a linha, desde o soldado Iutomi até nós, os chefes militares. Nosso inimigo nesta campanha era forte, engenhoso e astuto. Mas ele cometeu alguns erros. Seu maior erro foi este. Ele pensou que poderia acabar com nossa parceria. Mas fomos unidos pela luta por uma grande causa, em uma grande equipe, uma equipe na qual você era um membro indispensável e atuante. Esse espírito de pessoas livres trabalhando, lutando e vivendo juntas por uma grande causa nos serviu bem na frente ocidental. Nós, no campo, oramos para que esse espírito de camaradagem persista para sempre entre os povos livres das Nações Unidas. Para vocês que agora, vivendo em amor e esperança, que sentem um futuro no ar ao redor, este testamento é oferecido. Aqui você pode olhar para os fragmentos violentos de nossa era e a finura de outrora do pequeno fio que nos fez então os cidadãos da liberdade, pois a Europa estava escura e o rosto do homem, quando isso começa, a nação, enlouqueceu e atacou em todos os lugares que a bússola conhecia. A maré baixa de nossa honra caiu e deixou seus destroços em uma centena de costas. O alemão lançou seus fogos ao redor do globo. Sua força, tirada do fumo azedo e rugido, estava em nossa fraqueza. E finalmente suas conquistas fumegavam atrás das barreiras de seus braços. Ao longo do canal onde o mar atinge a França, estava o muro oeste de concreto, pedra e aço para zombar das frágeis esperanças dos pequenos livres. Feridos, pressionados e esgotados em nossa força, quase como loucos então, planejamos romper o muro e esmagar o espinho alemão. Bem, nós vasculhamos a costa da Europa como águias ferozes. Entre o baixo nivelamento e o profundo ancoradouro de Cherbourg, nossos olhos procuravam o local do assalto. Saídas e amplitude de maré marcaram o nivelamento raso. A areia e o vento cancelaram a costa belga. As praias do Sena Norte eram muito pequenas e os penhascos bloqueavam as abordagens. Costa do Marfim, muito estreita. O Pas de Calais, fortemente defendido. Tudo se resolveu na Normandia, na Côte. Seus aviões poderiam pousar no chão como um tapete. As defesas costeiras eram mais leves, e as marés tinham um bom alcance, e os homens estavam seguros dos ventos. Então, em 5 milhas de areia ainda não ensanguentada, o curso inquieto do destino seria atacado por nações blindadas. Agora, nosso povo se voltou para a construção de um conjunto de aço, e pegou o martelo do construtor em suas mãos. Parecia quase como se o sol parasse. Até que nossos povos livres, cheios de raiva e poder, lançassem pelo ar a pesada lança da guerra. Esta é a história do nosso povo. Suponho que se a Batalha do Atlântico Norte não tivesse corrido bem, as coisas poderiam ter sido assim. Foi um momento feio para todos nós. Navios mercantes, escolta naval, patrulha aérea. Acho que tive minha cota de azar. Perdi 3 navios.
E alguns bons amigos. Amigos... Eu me lembro de ler em algum lugar que quando uma gaivota pousa em uma mancha de óleo, suas penas grudam e ela não consegue sair da água novamente. Deve ter havido muitas gaivotas mortas ao redor do Atlântico Norte. Claro. Nós só vimos isso acontecer no mapa da parede, e ainda assim era bastante real. Quando eu comecei lá, esses marcadores eram usados, me lembravam brinquedos de algum jogo infantil, mas logo se tornaram submarinos e navios transportando cargas, alimentos e suprimentos e armas e homens para usá-los. Eu me lembro de vir. A pior coisa sobre a viagem era que você não sabia. Onde quer que fosse, você seria um estranho, e ninguém gosta disso. Esse navio estava carregado de proa a popa com sacos tristes. Por volta do terceiro dia, as coisas ficaram amigáveis. Estou sonhando com um Natal branco, eles tocam. Pra te dizer a verdade, foi bem brega, mas ninguém disse nada, porque, bem, você sabe, foi um gesto bonito. Coisa engraçada, no caminho, você sentia como se fosse o centro das atenções. Você não podia evitar, mas então por todo o Reino Unido você via coisas que faziam você começar a perceber que era apenas parte de uma grande proposta, todos os tipos de coisas. Eu era Um estudante de pré-medicina na Johns Hopkins na vida civil. Agora, eu sei um pouco sobre anatomia. E eu digo que é cientificamente impossível para o corpo humano resistir ao... treinamento que recebemos. Uma impossibilidade absoluta. Músculos, tendões e estrutura óssea não foram projetados para suportar esse espancamento. Não me pergunte como isso acontece. Que nós resistimos a isso. Eu não sei. Não tem explicação científica. Aqui, ouça isso. De um desses panfletos do exército. Para um jovem... Servir no exército de hoje oferece vantagens e oportunidades excepcionais, como treinamento físico, viagens ao exterior, esportes e muitas outras facilidades que normalmente são negadas àqueles envolvidos na maioria das ocupações civis. A maioria das ocupações na vida civil se torna monótona, para dizer o mínimo. Mas no exército a vida é tão variada que há pouca ou nenhuma perspectiva de um tempo monótono ou irritante. Então os homens foram preparados para sua hora mais alta, e enquanto aprendiam as artes letais da guerra em pequenas e secretas salas, os planejadores se reuniam para ver seu trabalho amadurecer. Além de nossa visão, o alemão orgulhoso e confiante permaneceu calmo em profundas posições na costa blindada. A guerra ainda não era de homens e sangue. As armas eram as fábricas e os mapas e vozes, falando na noite escondida. Temporada após temporada, todos os nossos planos avançaram e aqueles poucos homens sobre os quais a massa da guerra repousava, com todo o seu peso, trabalharam incansavelmente. Eu costumava me perguntar se os milhões de pessoas, fazendo seus diversos trabalhos, percebiam que faziam parte de tudo isso, pavimentando o caminho para a invasão. Continuamos atacando alvos alemães, principalmente aço e petróleo, o Ruhr, Hamburgo, Batalha de Berlim.
As coisas estavam ficando mais difíceis a cada viagem. Mais defesas terrestres, mais caças noturnos, mais equipes não voltando. Às vezes víamos os Lancasters chegando. De volta. Muitas vezes atacávamos os mesmos alvos que eles. Também atacávamos fábricas de aeronaves. Era um serviço de luxo, dia e noite, 24 horas por dia. Nós lançamos agentes sobre a França. Deve ser terrível arriscar o pescoço e ter que manter isso em segredo. Submarinos de um homem só, barcos de torpedo, comandos. Usamos todos eles para trazer de volta copos cheios de areia das praias para análise. Tinha que ser de secagem rápida com uma base sólida de argila. Teria que suportar 30 toneladas. Devo ter fotografado quase todos os campos na França. O verdadeiro trabalho, claro, era a área de Caen, mas eu não sabia disso, nem o Jerry. Nós largamos coisas para o Mackay, armas, munições, materiais de sabotagem e assim por diante. Depois fomos nós mesmos e ensinamos a eles como usar. Nós construímos de acordo com as especificações, mas não tínhamos a menor ideia de que tipo de aparelho era esse. O único nome que tinha era Mulberry. Era vital saber tudo sobre a mesma baía e as marés. E treinamos os homens para negociar essas marés e embarcações de desembarque, desgastando o poder marítimo alemão em preparação para o dia. Um estudo especial do clima ao longo da costa da Normandia. Milhas de rede de arame para as praias, 7.200 toneladas de gasolina por dia, com um oleoduto subaquático para transportá-lo para a França, uma estrela branca como o emblema da libertação. Tripla inoculação para todo o pessoal, novos navios saindo dos estaleiros. Navios antigos adaptados, ouvindo a transmissão de rádio alemã em busca de novas informações. Isso foi apenas parte do trabalho pré-invasão. Em dezembro de 1943, o plano em si estava definido e o levamos para Teherã para a discussão final. Os 3 líderes aprovaram o plano. Nossas forças russas avançando do leste e invasão do oeste, e então a data foi definida. Assumi o comando em Chaef com a melhor equipe completa pela qual um homem poderia pedir. Alguns já estavam trabalhando há meses na Inglaterra, outros eu trouxe comigo do Mediterrâneo. Adotamos primeiro um plano mestre, e depois tivemos que coordenar todos os últimos detalhes do terreno, mar e aviões. Enquanto isso acontecia, começamos com um show aéreo projetado para tornar os pontos de desembarque o mais suave possível, para abalar as comunicações alemãs e para garantir que teríamos controle do ar. Foi um show e tanto. Esses aviadores fizeram um trabalho magnífico. Tínhamos poloneses, franceses, tchecos, todo tipo de gente no nosso grupo. Eles falavam sem parar no refeitório sobre o que tinham feito. A única palavra que você conseguia entender era pátios de manobra. Nós, bombardeiros, parecíamos não fazer nada além de olhar para as pontes francesas naqueles dias. Costumávamos perguntar uns aos outros: você destruiu alguma ponte boa recentemente? Bem, finalmente restou apenas uma ponte ferroviária inteira sobre o Sena entre Paris e o mar. Na primavera tardia, através das cidades feridas da Inglaterra, movia-se a massa formada pelos nossos pacientes. 2 preciosos anos de planos foram guardados. Os escritórios estavam vazios. Todos os mapas foram enrolados nas paredes. O que antes era papel finalmente ganhou vida. Do outro lado do canal, cientes de nossa determinação, com frio desprezo, os alemães alertados ficaram ao lado de suas armas e reforços roncavam do Reno. Seus generais estavam preparados, seu poder estava a postos. Eles olharam através do mar agitado e sorriram. Eles colheriam a colheita de nós nas praias, e até mesmo a morte ficaria surpresa. No entanto, através do gemido do mar, veio o estrondo fino de uma massa de poder. Retirado dos grandes povos livres da terra, ele se reuniu nos antigos portos da Inglaterra para se aglomerar nos navios carregados de aço.
Foi uma sensação engraçada marchar até os navios. Nós já tínhamos feito isso muitas vezes antes, é claro, nos esquemas e coisas do tipo. Eles não nos disseram que este era o grande espetáculo. Poderia ter sido apenas mais um exercício. Alguns dos camaradas contaram piadas. Eles não eram muito engraçados, mas nós rimos. Acho que todos nós adivinhamos. O sentimento geral era, ok, se é isso, vamos lá e acabamos com isso. Esperar sempre me deixou nervoso. Mesmo esperando por um ônibus, nunca pude suportar isso. Bem, depois de um tempo, nosso navio encontrou seu lugar no meio de todo o resto. E lá ficamos, por dias. Eles nos deram o briefing final. Então sabíamos o que fazer e como eles nos disseram onde e quando essa é uma reunião. Que eu ouvi cada palavra, escrevi na minha cabeça como um registro. E continuou tocando repetidamente. Pedaço de praia pela manhã. Desde que me tornei um soldado, eles estavam me preparando para isso. Antes havia tempo à minha frente me protegendo. Agora o tempo havia se desgastado e restavam apenas algumas horas. Pela manhã eu teria que enfrentar isso. Tentei imaginar quanto medo eu teria, sabe? Se isso me impediria de fazer meu trabalho. Eu suponho que todos... Ninguém disse nada oficialmente, mas, de repente, o navio ficou muito mais movimentado e, pelo amplificador, o capelão disse que celebraria a missa às 18h30. Engraçado, eu não acho que eu realmente acreditava, mesmo após o briefing final, que a invasão iria acontecer. Então, uma voz no alto-falante disse: homens que desejam tomar suas pílulas contra enjoo devem tomar a primeira agora. Isso fez o truque. Obrigado. Rebocando um planador do jeito que sempre praticamos, exceto que eu nunca estive no ar com um exército inteiro antes. 3 divisões aerotransportadas, a 6ª britânica e a 82ª e 101ª americanas. Justo antes de um piloto de planador passar sobre a zona de pouso, eu desejei boa sorte a ele pelo rádio. Pareceu uma coisa meio inadequada para se dizer. Como comandante supremo, deixe-me interromper neste ponto para dizer apenas uma palavra sobre a Marinha. Do momento do embarque até o do desembarque, o peso total recaiu sobre a Marinha e nossas frotas mercantes.
Eles tiveram que varrer as minas, bombardear as baterias costeiras, reunir e proteger os transportes ao longo da costa preparatórios para o desembarque e, finalmente, tripular os pequenos barcos que levavam os soldados à praia. Naquele dia, havia mais de 8.000 navios e embarcações de desembarque nas praias da Normandia. Foi uma tarefa muito complexa e vital para o sucesso dos nossos planos. A coragem, fidelidade e habilidade das marinhas real e americana não tem página mais brilhante em nossas histórias do que a de 6 de junho de 1944. De volta em Londres, apenas algumas pessoas sabiam. Era um segredo bem guardado. Por volta do amanhecer, nós correspondentes fomos chamados e informados para estar no Ministério da Informação, às 8. Então eles nos contaram. Eles chamaram nossa praia de Omaha. Não me pergunte por quê. Eu nunca estive em Omaha. Eu sou de Nebraska. Se for algo como Omaha, França, você pode ficar com ela. Eu entendo que Omaha foi o lugar mais difícil. Perdemos alguns bons homens, pegamos alguns prisioneiros. Foi uma troca ruim, nos disseram o que esperar. Então não foi uma surpresa ou algo assim. Bem, quando realmente acontece, é diferente. Por um tempo estávamos presos, mas a sorte é que as outras praias estavam indo melhor. Então recebemos um pouco mais da nossa parte do velho trabalho em equipe, talvez vindo dos caras do ar, e finalmente começamos a nos mover. Agora você ouve muito sobre quanto tempo leva para fazer soldados endurecidos pela batalha, a partir de tropas verdes. Escute, eu me tornei um veterano em um dia. Naquele dia. E assim eles pavimentaram as praias com seu sangue e cambalearam pelas dunas até alcançar as estradas. O alemão contra-atacou ferozmente. Nas profundezas da rica Normandia de pastagens verdes, as 3 primeiras divisões aerotransportadas a desembarcar lutaram como leões contra as mais graves adversidades. E alto através da face craterizada da França, vieram os reforços alemães. De Berlim, uma voz gritou: os aliados devem ser lançados ao mar antes que outro dia queime seu buraco na história.
Travados em batalha, os exércitos se chocaram. Nosso primeiro objetivo, então, era unir todas as cabeças de praia em uma só, e 50 milhas de homens avançam juntos, além das areias vermelhas, através da muralha quebrada. Onde eu estava, não foi tão difícil chegar à costa. Depois disso, começou uma luta por cada maldito campo. Era a mesma coisa todas as vezes. Rasteje de barriga, mantendo seu traseiro baixo, como você foi instruído. Jogue algumas granadas de mão, depois ataque-os. Às vezes eles nos matavam, mas nós estávamos matando mais deles. A parte mais complicada eram as fazendas. Eram verdadeiras pequenas fortalezas, Jerry. Se não conseguíssemos lidar com eles por conta própria, então teríamos que esperar enquanto o comandante da companhia pedia apoio de artilharia. A marinha ainda estava conosco, também lançando conchas à nossa frente. Em 3 dias avançamos 7 milhas. Então nos disseram para ficar firmes e cavar. Na manhã seguinte ouvimos a notícia. Nós a recebemos da BBC. Sou ótimo. Nós nos juntamos ao longo da cabeça de ponte. Havia uma linha sólida, 45 milhas dela. Nós conseguimos um ponto de apoio. Estávamos dentro. Não precisamos navegar muito para chegar lá. Apenas seguimos os comboios. Eu estava fazendo suporte próximo. Esperamos por aí. E então as tropas terrestres nos chamavam e nos contavam sobre algum alvo de caça, que eles queriam remover, e então entrávamos. Nós éramos como táxis em um táxi, certo? Algo bom sobre uma praia, qualquer praia. Você pensa na praia, provavelmente vai se lembrar de algo bom. Aqui eu trabalho, Utah. Parecia mais um pátio de carga uma vez que começamos. Mais suprimentos bem na praia aberta, como tínhamos praticado e como tínhamos improvisado no caminho. Trabalhamos em tudo 24 horas. Patos, luzes, ratos, barcos a remo, todo tipo de engenhocas à la Rube Goldbergs. As coisas simplesmente continuavam chegando. Tanques, caminhões, comida, munição, caras, milhões de coisas. Não pensávamos que passaríamos 15 dias no mesmo campo fora de Kong. Com a floresta atrás de nós e os alemães em outra floresta a meio quilômetro à nossa frente e um pequeno vale vazio no meio, cada lado se bombardeando o tempo todo. Isso apenas significava que você tinha que viver em uma trincheira estreita e você entrava em uma rotina. Você sabe, ficar de pé das 4h30 até as 5h30 e esperar 2 horas pelo café da manhã. Chegou bastante quente. Bacon enlatado, salsicha, chá, estamos vivendo de comida de ração desde o dia D. Era boa comida, mas bem, você sabe, a gente se cansava dela. Eu teria dado muito por uma fatia de pão fresco com manteiga ou uma xícara de chá fresco. 15 dias é muito tempo para ficar em um lugar e ser bombardeado. Ainda assim, você acha que todos estão vindo direto para você. Eu consigo me lembrar de todos os casos que já tivemos, especialmente o primeiro. A ambulância o trouxe tarde numa tarde. Eu me aproximei de onde ele estava deitado e ele olhou para cima e sorriu. Eu perguntei a ele como ele se sentia. Ele disse algo sobre o alemão com uma pistola automática, usando-o como alvo de dardos. Ele estava quieto e paciente e um pouco atordoado. Ele nunca havia sido ferido antes. Ele perguntou como estava indo a luta e então ele desmaiou. O médico veio e olhou para as feridas dele e então praguejou. Ele disse que não tinha o direito de estar vivo.
Colocamos ele na mesa de operação e fizemos o que pudemos. O médico continuou praguejando o tempo todo enquanto operava. Não conseguimos parar o sangramento. Eu me lembro das notícias no rádio naquela noite. Eles disseram que as baixas haviam sido surpreendentemente leves. Eles disseram que toda a coisa foi ideia do querido velho Winston. Um porto pré-fabricado e dobrável com tudo nele, exceto um NAF. Bem, eu não duvidaria dele. É o tipo de ideia que ele teria. Funcionou no final. Eles chamaram de Mulberry. Bem, eu me senti muito bem com isso, porque eu vi crescer desde o naufrágio dos primeiros navios para fora do quebra-mar. E mais para o oeste, os Yankees também trouxeram um. Então, no D+13, acho que foi, começou um vento em terra. Não muito no início, mas piorou. Descarregar nas praias abertas ficou muito complicado. Ouvimos que na seção Yankee, o outro porto havia sido completamente desativado. E quando o vento diminuiu, o velho Mulberry parecia bastante doente. E até aquele momento, era o único maldito porto que tínhamos. Na ponta verde da Normandia, a cidade de Cherbourg se encontrava, um porto para suprimentos. Nossa necessidade por portos era vital como nossa respiração. O alemão conhecia nossa falta e rapidamente reuniu suas forças em grupos defensivos apertados para contestar a questão. Todos os nossos planos giravam em torno de Cherbourg. Toda a nossa estratégia esperava por seus docas e pieres vazios. Então os americanos, enviados por toda a Normandia até a costa, viraram para o norte, impacientes pelo porto. Através de sebes e campos, eles abriram seu caminho pesado. Você se lembra agora quando parece que tomamos Cherbourg alguns dias depois de atingirmos a praia? Na verdade, levou 19 dias para percorrer 30 milhas e cerca de sebes e uma batalha em cada sebe. Caso contrário, era um país agradável, como Connecticut. Árvores bonitas e pomares, muitas vacas e pequenas fazendas agradáveis. As maçãs estavam muito verdes para comer, eu me lembro. Nos demos bem com as pessoas. Fazendeiros, pessoas legais. Ficou mais difícil quando chegamos nos arredores de Cherbourg. Eles tinham ótimas defesas. Então a artilharia realmente assumiu o controle. Por 3 dias nós demos tudo de nós. Às vezes estávamos disparando a queima-roupa em locais abertos. Finalmente o velho von Schlieben, o comandante alemão, jogou a toalha. Isso depois de dizer aos seus homens para lutarem até a morte. Tomamos Cherbourg em 25 de junho. Tudo estava cor-de-rosa, exceto o porto de onde viemos. Os Jerrys realmente haviam destruído aquele porto. Mas imediatamente nossos caras começaram a limpar tudo. E pela maneira como eles se lançaram nisso, você podia ver que em breve estaria funcionando bem para nós. Então, bem, lutamos nosso caminho pela península. Agora teríamos que lutar para sair disso. E em toda a França, nós, homens do Maquis, também estávamos lutando. Eu mesmo estava no norte. Cortamos linhas de telefone e telégrafo e de alta tensão. E, eventualmente, quando os aliados desembarcaram, lutamos abertamente. Nas montanhas Savoy, nossos amigos interceptaram comboios alemães. Bem, era um pouco mais fácil nas montanhas. Os reforços da Bosch foram atrasados por muitos dias. Fábricas e pontes frequentemente desapareciam. Mas o preço que pagamos por isso foi assustador. Os alemães massacraram 1.100 dos 1.200 habitantes. E o lugar foi completamente queimado. Eles foram acusados de ter emboscado as tropas alemãs. Sim, o preço que pagamos foi muito grande, mas nosso trabalho foi feito. Caen é uma cidade pela qual o rio Orne flui lentamente até o mar à espera, capital da Normandia. E aqui os britânicos se depararam com um muro de pedra de alemães.
Isso não foi um avanço em Cherburgo, um golpe de faca pelos campos, mas sim o avanço de uma broca, centímetro por centímetro. Aqui era onde o alemão temia uma rápida ruptura até o rio Sena, e aqui foi onde ele concentrou o melhor de seu exército, 10 das 12 divisões de sua armadura, paraquedistas, homens da SS, os jovens, os cruéis, contra os veteranos de Alamein. Queríamos que ele lutasse aqui e mantivesse o terreno desgastado, porque os planos futuros dependiam dele permanecer onde estava. Em Cor, a poeira era diamantes, cada pé de terreno era inestimável, pois no meio do verão, Cor seria o pivô da guerra. Con foi a primeira cidade de tamanho decente que tomamos, mas... Não houve nenhuma comemoração porque sabíamos que nada havia sido resolvido. Jerry estava tão forte quanto sempre. Um dos homens disse: Deus, vamos ter que atravessar o mundo inteiro fazendo isso para vencê-lo? Porque a maior parte de Con era pó, apenas pó simples. Eu me perguntava como Hamilton, lá no Canadá, ficaria após uma surra dessas. Bem, de qualquer forma, nossos tanques e os britânicos começaram a se agrupar e se moveram para o sul, saindo da cidade. Sabíamos que havia um grande desafio pela frente. O espetáculo para nós começou ao sul de Cone, onde os poloneses se juntaram a nós. Quando começamos a avançar, ouvi muitos dos rapazes dizerem: Rommel está em fuga! Bem, mas eu estive em Alamein. Eu sabia que ele não estava em fuga, e eu estava certo. Não havia nada de bonito na batalha da ao sul de Cone. Sem movimentos de pinças, sem flanqueamento, sem nada disso. Apenas um estranho e sangrento arrasto de luta. Tivemos que ficar lá e revidar na mesma medida, mesmo que não pudéssemos fazer melhor. Além dos escombros e da poeira de Clore, as tropas do Império mantiveram sua pressão interminável. O alemão não ousou se desengajar, mas lutou com toda a sua astúcia e força, ainda inconsciente do que planejávamos para ele. A oeste de Saint-Lô, base de sua defesa, os americanos estavam prontos e inclinados para disparar uma flecha blindada que acenderia a chama da liberdade por toda a França. Mas até que Saint-Lô fosse capturada, a flecha esperava.
Um minuto está quieto com os pássaros cantando. No minuto seguinte, uma coluna de tanques Sherman aparece na esquina a toda velocidade. Meu amigo pergunta, de onde vieram esses tanques? Então eu pergunto ao tanqueiro. Ele grita lá embaixo, na Terceiro Exército decolando. Estive esperando por 3 semanas. Aposto que alguém soltou o coelho da cartola. Cara, que coelho? Com revólveres com cabo de pérola. Quando penso nos avanços, não consigo me lembrar de nada além dos franceses. Pessoas à beira da estrada, crianças para as quais não podíamos parar para dar doces, garotos da FFI trazendo as multidões dos campos e trabalhadores rurais acenando enquanto passávamos. Era mais fácil olhar para eles de frente e sorrir e acenar de volta quando você não tinha que destruir suas casas primeiro. Na manhã em que chegamos a Ren Rapaz, isso realmente foi libertação. Em Rennes, a armadura americana planejava dirigir para leste e nordeste, e assim cercar e pegar as contravisões alemãs pela retaguarda. O inimigo planejava parar a flecha morta cortando sua rota de abastecimento no ponto em que se estendia mais estreita ao longo da costa. Então, uma grande força explodiu em direção a Mortagne, esperando em Avranches alcançar a Sena e arrastar nossas esperanças até o chão fumegante. Há muitos lugares onde eu preferiria conversar. Sobre Duque Morton, foi onde eu fui atingido. Estávamos indo muito bem até lá, alguns dos caras até estavam cantando harmonizador. E então aquela primeira artilharia alemã nos pegou, bem precisa também. Uma hora depois, eu estava com 18 homens a menos. Bem, nós resistimos e revidamos com tudo que tínhamos. Eles não estavam apenas tentando nos parar, veja. Eles queriam passar direto e então eu levo uma cintada no rosto, lado esquerdo, e eu desmaiei. A última coisa que me lembro é olhar para cima e ver aqueles Typhoons da Royal Air Force. Quando eu os ouvi gritando à frente, eu pensei, caramba, estou feliz que eles estão do nosso lado. Eu estava sentado na frente do escritório de inteligência, tomando um pouco de sol, quando a sede veio dizendo que a área a noroeste de Morten estava cheia de blindados alemães indo para o oeste. Bem, isso começou por 6 horas. A ala manteve isso absolutamente sem parar. Decolar, atacar, pousar, reabastecer, rearmar e decolar novamente. Era o mesmo em todos os aeródromos na Normandia. O único respiro que dei aos rapazes foi, bem, você sabe onde eles estão. O único interrogatório quando eles voltaram foi, bem, quantos você pegou? Durou 3 dias. Todo tipo de soldado estava lá e toda arma. Para mim era apenas comer, fumar e carregar, sem dormir. Então as coisas se acalmaram e a palavra voltou. Nós os paramos completamente. Todo mundo sentiu vontade de comemorar, mas aquilo era uma ordem difícil lá fora. Tentei beber uma garrafa inteira de xarope para tosse. Funcionou bem. Fiquei mais duro que uma prancha. O contra-ataque, que nos pegou de surpresa, ainda não impediu nossos planos enganosos, pois Dandroncourt, o inimigo, havia reunido uma força e deixado seu flanco norte enfraquecido. Agora o palco estava montado. Em direção a Valais, avançaram as tropas do Império juntamente com os poloneses. O alemão ouviu atrás de si a armadura americana rumar para Argenton. Superado em estratégia e combate, ele se viu dentro de uma armadilha que se fechava. Obrigado.
Obrigada. Eu os cobri com uma arma até as estações de limpeza, milhares deles e todos os tipos. Os durões com um sorriso congelado no rosto pelo fogo de artilharia, e os Zé Ninguéms que tinham demais e estavam prontos para te dizer isso, e seus oficiais de cara de pôquer que nunca perderam a expressão de pôquer, a SS, as tropas de paraquedistas, os velhos soldados da frente russa. Eu vi todos eles os bebês da juventude Hitler, parecendo que saíram do Lincoln High, assassinos especialistas espertalhões, com seu discurso de direitos sob a Convenção de Genebra e perguntando: quando vamos para a América? E o outro cara que saiu de um buraco com as mãos para cima, todo acabado e falando demais, pronto para jurar que odiava Hitler o tempo todo. Os garotos que sabiam como uma metralhadora funcionava? E nada mais, sorrindo como se ainda estivessem no topo, então ele mal conseguia manter o dedo no gatilho parado. Os caras de meia idade querendo contar sobre a esposa e os filhos, você deixaria eles. E eles já tinham terminado de matar quando eu os vi, e também de serem mortos. Alguns deles achavam que eram sortudos e outros não. E alguns não davam a mínima. Eu os cobri até a parte de trás, onde era o trabalho de alguém descobrir o que os fazia funcionar, mas não era o meu trabalho. Para descobri-los. Eu apenas os mantive cobertos, irmão. Eu nunca dei a eles mais do que a Convenção de Genebra. Tanques americanos moem. Em direção ao leste para Paris e o Alto Sena. Diante deles, os alemães fugiram desordenadamente e viram a retirada, ou ficaram com as mãos levantadas por estradas todas cheias de seus equipamentos fumegantes. E ainda os tanques avançavam além da fumaça para o país intacto. Um bom mapa sólido, bem delineado, é absolutamente essencial para um exército moderno mecanizado que viaja em alta velocidade. Na nossa divisão, a emissão de mapas era o meu trabalho. Quando saímos da península de Cherbourg, o meu departamento tinha a situação bem controlada. Então, para nós, tudo enlouqueceu, ficou completamente louco. Uma manhã eu acordei e o exército tinha saído completamente do mapa, absolutamente fora do mapa. Então nós apressamos um pedido para 500 mil mapas da região de Orleans. Eles chegaram a tempo. Para nosso horror, o exército avançou muito além da região de Orleans. Eu estava fora do mapa novamente. Esse foi um período de crise aguda para mim. Dei a maior prioridade a um novo pedido de mapas da área de Paris. Nós nos recusamos a ser derrotados por essa situação. O golpe final veio quando ficou evidente que iríamos contornar Paris.
Isso quase nos acabou. Eventualmente tivemos que lançar 10 toneladas de mapas para eles por paraquedas. Foi uma experiência muito humilhante. Ficarei feliz quando voltar para a biblioteca onde os mapas têm algum valor permanente. Enquanto os aliados lutavam perto de Paris, nós, soldados franceses da divisão Leclerc, lutávamos nos campos da Normandia. E de repente veio uma ordem. Vá para Paris, dizia, e tome-a! Os aliados, depois de equipar nossa divisão com tanques, armas, rifles, caminhões e jipes, decidiram naquela noite nos dar Paris também. Então, às 4 da manhã, a divisão começa a se apressar nas estradas. À direita, à esquerda, em todos os lugares. A Força Aérea Americana protege nossa viagem. Que viagem? 250 quilômetros em um dia. Acho que vou contar isso o tempo todo para meus netos e entediá-los com isso até eu morrer. No início de agosto, nós em Paris fomos tomados por rumores. O que pôde ser confirmado foi que, em meados do mês, os alemães começaram a deixar a cidade. Sim, eram os mesmos alemães que haviam assinado 25 anos em seus apartamentos. Então, no dia 14, nossa polícia entrou em greve. No dia seguinte, a Gestapo partiu. Foi também nesse dia que um carro da polícia abriu fogo contra um destacamento alemão na Place de la Concorde e começou a batalha pela cidade. Depois disso, parecia que a bandeira francesa estava pendurada em todas as janelas. Todas as bandeiras eram feitas de cortinas, todas vestidas como trapos. Tudo não importava. 4 dias depois, ouvimos gritos vindos do Hotel de Ville. Começamos a correr. Eu, meu marido, todos em nossa casa. Enquanto corríamos, as pessoas estavam gritando. O exército francês havia chegado. Quando chegamos à Place de l'Hôtel de Ville, vimos que era verdade. Eu beijei meu marido porque ele era gentil. É engraçado, né? Começamos a perceber o quão infelizes fomos por 4 anos e quão sortudos éramos por estarmos vivos nesta noite de agosto. A grande perseguição estava em andamento. Finalmente a Batalha da França estava terminando, quando de repente outro dia D surpreendeu o inimigo abalado. 2 forças atacaram, americanas e francesas, ao longo da ampla costa sul da França. Então, para o norte, os 2 novos exércitos avançaram como ondas para se juntar às forças que avançavam sobre o Reich. Além do Sena, de onde de uma centena de locais, os alemães lançaram suas bombas voadoras e trouxeram morte e destruição para as cidades inglesas, nossos valentes exércitos realizaram a tarefa há muito designada a eles. Em direção às fronteiras do Reich, os americanos avançaram. Contra os portos abraçando o canal, guarnecidos em força por inimigos desesperados, os canadenses foram enviados. E em uma varredura estrondosa, a armadura britânica avançou em direção a Bruxelas à espera. O povo de Bruxelas riu e chorou e jogou flores no tanque e disse: Adeus, Tommy. Quando eles queriam dizer olá, homem, eles estavam felizes. Eu suponho que eles não estavam mais com medo. Eu me lembro de me perguntar então como os primeiros civis alemães reagiriam a nós. Eu me lembro de um dia em que estávamos atravessando um grande campo plano. Não parecia nada especial. Eu pulei uma cerca de arame farpado e um cara me diz, adivinha o quê? Então eu digo o quê? Então ele diz que você está na Alemanha. Há uma placa ali que diz. Então, como um idiota, eu pensei, bem, não vai demorar muito agora. Eu quero desistir por causa da queda de Paris e Timbaba em Bruxelas. Eu tinha apostado 5 que acabaria até o dia 1º de outubro. Eu me lembro que o sistema de pontos para sair do exército saiu por volta dessa época. Comecei a pensar naquele grande terno listrado de tubarão, de 2 botões e as bolinhas de naftalina. Eu estava no 7º exército vindo do sul da França.
Um dia um tenente disse: dê uma volta comigo, tenho alguns prisioneiros para você guardar. Quantos? Ele disse. Cerca de 20.000, ele disse. Uma divisão alemã inteira havia se rendido. Nós, canadenses, estávamos avançando no norte. E um dia nos deparamos com algo que eu nunca tinha visto antes. Acho que é uma mira de bomba voadora, diz o oficial. Bem, isso realmente me fez sentir bem. O prisioneiro nos contou a mais nova piada do Jerry. Se uma aeronave aparece branca, é americana. Se aparece escura, é britânica. E se nunca aparece, é a Luftwaffe. Toda vez que me enviavam para configurar uma central telefônica avançada e eu colocava meus fones de ouvido, descobria que a central telefônica traseira havia avançado 5 milhas à frente. Eu escrevi para o velho em St. Louis. Ele possui uma loja de roupas masculinas. Eu disse a ele que seria melhor reduzir os preços das gravatas e meias militares se ele não quisesse ficar preso com muitas roupas militares. Alguém perguntou ao sargento Moore quais eram as chances de conseguir uma licença. Não se preocupem com a licença, rapazes, ele diz. Ainda temos que acabar com os Japs. Soldado regular, claro, entusiasmado. Foi uma sensação incrível cruzar a fronteira alemã. Estávamos certos de que nada poderia nos parar. Toda linha deve ter um fim em algum lugar. No sudeste da Holanda, nada se interpunha entre o exército britânico e a planície alemã, exceto 2 rios e uma cidade. Então fizemos nossos planos para enviar um exército aéreo para tomar Eindhoven e as pontes em Nijmegen e Arnhem. Então, para mantê-los para a força que varreria como um trovão do sul, assim, onde não existia linha, o Reno finalmente seria cruzado em força. Eu deveria pular por último em Arnhem, então me sentei bem à frente, perto da janela. Eu não conseguia ver nada além de céus azuis e Dakotas com os lutadores lá em cima, como mosquitos. A costa da Holanda apareceu antes que eu estivesse pronto para ela. Lembro-me de pensar que maldito azar ser eliminado agora, quando a guerra está quase acabando. Obrigado. A linha que ele está soltando neles e nós descemos e vamos para um lugar chamado Eindhoven, Holanda. Ela vai bem, nós cavamos direito, montamos um perímetro de defesa e esperamos pelo exército britânico para vir. Depois nos juntamos a eles e partimos para Nijmegen. Cruzamos o rio e começamos a ir para Arnhem, mas não chegamos muito longe. A mão sabia tão bem quanto nós que tínhamos que passar e ele colocou tudo o que tinha. Sabendo que nossos homens estavam lá esperando em Arnhem e nós não conseguíamos chegar até eles. Em Arnhem nós nos enterramos bem, nós e alguns dos poetas. Estávamos com falta de munição e comida. Essa era a nossa principal preocupação. Nunca esquecerei aquelas missões de lançamento de suprimentos. A maneira como Jerry atacou eles e a maneira como eles simplesmente seguiram em frente. No final, sabíamos que a situação estava ruim. Sabíamos que estávamos encurralados. Sabíamos que era possível que não sairíamos. Mais do que tudo, eu me lembro da maneira como todos se comportaram. Quando você nos conheceu, os lutadores mais durões se tornaram gentis, amáveis e considerados uns com os outros. Eu sabia muito mais sobre homens depois de Arnhem. As armas se extinguiram em Arnhem. Então soubemos que a maior bravura não era suficiente para cruzar a ponte final. E agora não nos restava escolha. O assalto direto contra a linha Siegfried seria a única maneira de abrir nossos corredores no Reich. Mas primeiro era necessário um porto para suprimentos. Tínhamos Antuérpia, mas os estrondosos canhões alemães controlavam os 30 frios quilômetros do Escalda de Antuérpia até o mar.
Os cais estavam parados, as talhas silenciosas, todos os portos estavam mortos. Uma cidade inútil separada do mar. Permaneceria morta até que abríssemos caminho através do cinzento Escalda. Então a batalha se formou para libertar o estuário para nossos navios. Eu cobri essa batalha para a Associated Press. Eu apenas gostaria de ter escrito a história com a grandeza dos homens que a lutaram. Foi uma luta feroz e assustadora o tempo todo. Canadenses e poloneses limpando a margem sul do rio. A Marinha Real e os marines e noruegueses. Na boca dos canhões de 9 polegadas em West Capel, era o tipo de luta que cria lendas. E a varredura de minas do Scheldt depois foi a maior operação do seu tipo na história. O custo daquele primeiro navio no porto de Antuérpia foi a vida de milhares dos nossos homens mais corajosos. Eu relatei da melhor maneira que pude que a memória deles merece mais do que palavras. Eu estava transportando no primeiro comboio para Antuérpia. Quando cheguei à frente, vi mais depósitos de suprimentos vazios do que gostaria de ver. Os rapazes queriam saber onde estavam as coisas. Você não pode lutar sem coisas. Qualquer um sabe disso. Eu fiz muitas viagens. Eu não sei quantas, dirigindo o dia todo, a noite toda, cantando para me manter acordado. Canções como Milkman, Mantenha Essas Garrafas Quietas. Meu trabalho era garantir que eles tivessem uma nova escova de dentes e uma cama, talvez um livro para ler quando viessem da margem leste para a margem oeste do Moselle para um pouco de descanso. Nós os trouxemos de uma companhia por vez, porque era tudo que o regimento podia poupar da linha em qualquer momento. Alguém havia tocado no ombro dele e disse: "Tudo bem, garoto. Você vai voltar para o outro lado do rio para descansar por 24 horas. E aqui eles estavam onde podiam descansar. Eles simplesmente não podiam acreditar nisso. Aqui eles estavam por apenas 24 horas sem guerra. Tudo se resumia ao essencial, contado como notas de dólar através da janela de um caixa. Uma noite de sono, uma refeição quente no dia, uma troca de roupa íntima limpa, uma calça limpa, um barbear, um banho quente, um filme. Eu costumava me perguntar qual era o melhor daquele lugar. Seria a chance deles escreverem para casa, o banho quente, ou aquela garota de pernas longas na tela. Seja lá o que fosse, tudo acabava pela manhã. Eles estavam voltando com sua única roupa íntima limpa, seu banho quente, seu barbear limpo e sua boa noite de sono, de volta através do Moselle para seus buracos no chão. E as conchas? Naquela época sabíamos que íamos ver uma campanha de inverno. Não havia como escapar disso. Os alemães estavam entrincheirados e eles eram duros. E era claro que até ficarmos muito mais fortes não iríamos a lugar algum. O esquadrão estava operando sempre que podia. Não havia muito voo. Estávamos congelados e fartos. Suponho que você esteja se divertindo muito em Paris, escreveu meu primo. Com todo aquele perfume e meias de seda e aquele champanhe. Eles chamaram nosso fim de linha de sul. Estávamos nas montanhas Vosges com o 7º Exército Americano. Mas havia muito pouco calor no sul. Lembrei-me com prazer do Mediterrâneo, onde havíamos desembarcado em agosto. Ah, mas as memórias não mantêm alguém aquecido. Antes de me alistar no exército, eu teria pensado que era certa a morte ao cavar um buraco no meu quintal e viver nele durante o inverno. Mas foi isso que fizemos. O sargento disse: "Bem, os esquilos fazem isso todos os anos." Sim, eu pensei, mas eles não fazem. Manuseiam metralhadoras também. Não havia aquecimento no nosso escritório em Bruxelas. Eu coloquei tanta roupa por baixo do meu uniforme, eles me chamaram de pacote da Grã-Bretanha. Eu nunca tinha fumado antes, mas logo me vi fumando quase um maço por dia. Preocupado com aquela velha lei das porcentagens. A empresa estava se desfazendo. Você olharia um dia e estaria lutando ao lado de um estranho. Era uma sensação solitária. Nossa parte da linha era as Ardenas, bem tranquilo.
Muitos grupos tinham ido para o norte. Eu tinha começado 1 milhão de latrinogramas sobre o onde e quando de nossa ofensiva. Então, um dia eu estou de guarda, e esses disparos começam. Eu pensei por um minuto que era isso, até perceber que esses disparos não estavam saindo, irmão. Eles estavam chegando. A próxima coisa que eu sabia, tanques alemães. Foi um ataque, com certeza, mas estava indo na direção errada. A ofensiva que estávamos montando ao norte foi de repente impedida e deixada de lado, pois através das ásperas e pouco defendidas Ardenas, von Rundstedt atacou. Ele cortou um caminho ardente através das linhas americanas e enviou seus tanques desesperadamente em direção ao rio Meuse. Uma noite de neblina e geada pálida de dezembro viu o início, ninguém previu o fim. Ele mirou o porto de Antuérpia através de Liege, e todos os nossos planos ficaram em espera enquanto usávamos toda a nossa força para conter os alemães no saliente. Uma noite eu era um substituto na Inglaterra jogando chove Halfpenny em um pub. No dia seguinte, eles me empurraram para um avião e naquela noite eu estava lutando contra os alemães e sendo chutado. Não sei sobre os outros grupos, mas o meu estava sendo cortado em pedaços. Eles estavam caindo ao meu redor. A coisa que ainda fica na minha cabeça são os médicos. A única arma que eles tinham era uma agulha, mas eles estavam bem onde estava mais quente. Eles ouviam aquele grito, médico, médico, e eles sempre estavam lá. Nossa divisão inteira recebeu uma citação presidencial pelo que aconteceu em Bastogne. Até eu, apenas um cozinheiro. Nunca esquecerei daquele velho tenente entrando na cozinha do campo e gritando comigo se... Eu tinha alguma ideia de como operar uma bazuca. Eu disse não, e ele disse, bem, você vai aprender agora, filho. Eu fiz, e eu vou ser danado se na primeira... Vez que atirei, não acertei perto do Jerry Tank. Fui entrevistado mais tarde pelo Stars and Stripes. Eles disseram que era uma história incrível. Eu conto essa história a qualquer momento. Tínhamos estado no norte, onde as coisas estavam um pouco estáticas. Então ficamos bastante contentes em sermos movidos para o topo deste inchaço. Descendo pela Bélgica, notamos como alguns dos civis pareciam assustados. Natural, eu suponho. Ficamos em reserva por uma semana, e então eles nos enviaram para a ação. Por conta do nevoeiro, não conseguíamos qualquer coordenação aérea. Você sente muita falta quando se acostuma com isso desde o dia D. E então, no dia 24 de dezembro, como um presente de Natal, aquele sol apareceu. E depois de um tempo, estávamos dando a eles o velho 1-2 novamente. Finalmente os paramos mortos, custou-nos muitos homens, mas os paramos e começamos a avançar novamente, o resto de nós. Rundstedt recuou como uma mola recuando. Sua grande tentativa acabou, e seus exércitos que haviam devorado tanta riqueza de sangue murcharam encharcados em direção ao Reno. Em Yalta, então, enquanto explosões terríveis abalavam as frentes alemãs, os 3 grandes arquitetos da liberdade se encontraram para fixar o golpe final e planejar a paz.
E mesmo enquanto eles se encontravam, nós nos movíamos para agir de acordo com nossa estratégia. Desejávamos que o inimigo se mantivesse e lutasse na margem ocidental do Cinza Reno, pois lá poderíamos destruí-lo, fora de sua fortaleza, aberto, desprotegido por qualquer rio sem ponte. Jogamos a luva desafiando o Fique e Lute. Estávamos atacando o norte dos canadenses, ao redor da floresta Reichswald, a área de fronteira holandesa. Estava molhado e sujo. Eles apelidaram nosso comandante do exército de Almirante Cruella. Bem, de qualquer forma, o inimigo ofereceu uma oposição muito forte, mas na verdade, era exatamente isso que esperávamos. Isso mostrou que as emoções de Jerry sobre lutar por cada metro de sua amada pátria estavam superando seu senso de estratégia. E cada alemão morto do nosso lado do Reno tornaria mais fácil para nós na outra margem. E muitos dos Bosch foram mortos, eu posso te dizer. Reichswald foi o espetáculo mais sangrento que eu vi nesta guerra. Foi uma grande investida. O capitão me disse 8 divisões. Ele geralmente sabe, ele acompanha coisas assim. Eu estava com o grupo que tomou Mund e Gladbach, acho que é assim que se diz. Não havia muitos civis nas ruas e mesmo os que estavam lá, não deveríamos falar a menos que tivéssemos que fazer isso, havia uma taxa de 65 para a fraternização. Me pergunto como eles conseguiram descobrir esse número, quero dizer, por que 65? Nós podíamos ver a Catedral de Colônia muito tempo antes de chegarmos lá. Aquela torre era nosso objetivo. Estava no Rio Reno. Fomos rápido e quando chegamos na cidade não havia muita luta restante. Colônia estava desfigurada, mas ainda havia alguns prédios de pé. Eu estava arrependido. Eu pensei naquelas cidades francesas achatadas. De qualquer forma, conseguimos nosso objetivo. Agora tínhamos que atravessar aquele rio. Eu pensei que eles deviam estar muito escassos de homens quando nos colocaram, marinheiros em um uniforme de batalha, carregaram os barcos de assalto em seus caminhões e nos enviaram pela Bélgica por estrada. Falar sobre serviço silencioso. Eu nunca tinha ficado doente no mar, mas estava doente como um cachorro na estrada. Quando chegamos ao nosso destino, eu estava me sentindo péssimo, ansiando por um sopro de ar do mar. Encontrei toda a maldita paisagem sob uma cortina de fumaça fedorenta. Parecia Londres. No dia seguinte, chegamos ao Reno. Foi bom ver a água novamente. Nossa força aérea deu um bom trato na margem leste do Reno, mas eu ainda estava nervoso. Os alemães haviam explodido as pontes e sabíamos que a travessia seria anfíbia. Quando estou nervoso, fico sem apetite. Por 2 dias antes dessa travessia, eu não consegui comer nada além de um par de barras de Milky Way. Ia ser o dia de tudo de novo. Perigoso. Um milagre. Lá estava ele sentado lá grande e... Clayton, não sou arquiteto, mas para mim, aquela ponte Remargan era a ponte mais bonita do mundo. No exército, quando as coisas saem conforme o plano, isso é maravilhoso. Mas quando elas saem melhor que o planejado, então você imagina que o capelão está trabalhando horas extras. Houve uma ruptura naquela ponte, e nós nos aproveitamos disso. E os primeiros caras a atravessar o rio o fizeram com estilo. A vigília no Reno estava terminada, acabada para cunhar a frase caput.
Conseguimos atravessar bem e tudo estava indo bem. Mas de repente eu fui detalhado para guardar alguns prisioneiros alemães. Nunca esquecerei suas faces quando aqueles caras aerotransportados começaram a chegar. Eles apenas ficaram lá olhando para eles e depois de cerca de meia hora, um deles olha para mim, olha para o céu e diz: propaganda! O Bolsão do Ru foi o primeiro grande objetivo além do Reno. Nós e os pesados selamos, então as forças terrestres finalizaram. Depois disso, eles explodiram em todas as direções. Cortaram os exércitos de Jerry em bolsões, depois pegá-los um por um. Esse era o programa. O terceiro destroço estava sendo cortado como um peru de Natal. Perseguir o Bosch estava ficando um pouco monótono. Quase nunca o víamos. Apenas casas em chamas, algumas conchas e ocasional tiro de rifle de um franco-atirador. Eu achei que era um tipo de desafio bobo. Então até um dia a rotina foi quebrada. Nós nos deparamos com um campo de prisioneiros de guerra, principalmente americanos de patentes inferiores. Eles ficaram loucos quando nos viram. Gritaram como índios em guerra, se socaram uns aos outros e perguntaram quais eram as novidades. Parecia uma pena contar a eles quando estavam tão felizes. Bem, não havia outra opção. Eu contei a eles. O presidente Roosevelt morreu ontem à tarde, eu disse. Você deveria ter ouvido como eles se acalmaram. Pela primeira vez nesta campanha, todos sentiram como se tivessem sofrido uma grande derrota. Eu provavelmente teria ficado lá, conversando com eles, tentando animá-los, mas não tínhamos tempo a perder. Jerry só tinha algumas centenas de milhas quadradas de terra para queimar. Nosso trabalho era ou apressá-lo ou queimar tudo para ele. Estávamos na reta final, cortando cada vez mais fundo, quando nos deparamos com essas pessoas deslocadas, trabalhadores escravizados. Eles estavam doentes e famintos de todas as partes da Europa. As estradas estavam congestionadas com eles, mas eles se mantiveram fora do caminho e não nos deram nenhum problema. Como um cara disse, há muito mais do que a cidade vai ter que ser reconstruída. Eu me perguntava o que estava acontecendo quando todo o nosso pessoal da AMC, em nosso bloqueio para esticar uma cama, foi urgentemente chamado. Logo descobri que tínhamos tomado o campo de concentração de Belsen. Bem, eu não sou sensível. Eu já tinha visto amputações, operações, mortes muito antes de ir para o exército em 41. Eu era um guarda. Perdi a conta de todos os braços e pernas que retirei dos destroços em Croydon e acabei me acostumando com isso. Mas isso era diferente, muito diferente. Não conheço palavras suficientemente grandes para fazer você entender o que todos nós sentimos. Tudo o que posso dizer, e tenho orgulho disso, é que tive que sair e vomitar rapidamente no pátio. E como eu disse, não sou sensível, mas bem, sou humano e graças a Deus por isso. O governo enviou alguns de nós congressistas para ver esses campos. E se ainda há alguém que se pergunta se essa guerra valeu a pena lutar, bem, eu gostaria que eles pudessem ter estado lá. Lá estava, bem na nossa frente. Fascismo e... para o que está destinado a levar, onde quer que apareça. Eu conversei com alguns dos prisioneiros, aqueles que tinham força para falar. Os crimes deles eram os crimes nazistas usuais. Você sabe, religião errada ou raça errada, pertencer a um sindicato ou ao partido político errado. Na Alemanha. Isso levou a mais de 400 campos como os que eu vi. Foi a pior coisa que já vi na minha vida e eu não teria perdido isso por nada. Quando um exército começa a se mover com pressa, é aí que entra o transporte aéreo. Estávamos voando nisso junto com o comando de transporte britânico desde o dia D. Perto do fim, eles pareciam estar se movendo mais rápido no chão do que nós no ar.
Conforme bolsão após bolsão do inimigo caía, nossas esperanças subiam mais alto que as chamas crescentes que marcavam as cidades destruídas da Alemanha. Na Itália, 1 milhão de prisioneiros chegaram. Como com um único golpe repentino, o poder alemão foi esmagado. Então, nossos tanques atravessaram as montanhas do sul, onde o inimigo esperava fazer sua furiosa resistência final. Os russos tomaram Berlim e cortaram o coração do Império de Hitler. E ele mesmo, que planejava governar a terra de polo a polo, desapareceu como fumaça entre as paredes caindo. Nas margens verdes do rio Elba, esperamos o leste e o oeste se encontrarem. Nos encontramos com os russos no rio Yeld. Fiquei por lá por alguns dias com um atirador de Tommy Gun chamado Konikov. Ele não sabia inglês, então eu ensinei ele a dizer minha dor nas costas e ele me ensinou Tovarish, que significa camarada. Nós brindamos ao Len Lisson e demos muitas risadas. Então o velho Konikov encontrou um intérprete e fez um brinde ao grande soldado americano que me parou. Nós nos saímos bem, mas eu não gosto de pensar onde estaríamos sem eles. Estávamos indo em direção à fronteira dinamarquesa. Bremen caiu, depois Hamburgo. A decadência estava se instalando. 1,5 milhão se renderam ao norte. A luta estava quase acabando e nosso trabalho estava começando. Nós tínhamos treinado por muito tempo para a administração da Alemanha e estávamos preparados para muitos problemas, sabotagem, resistência passiva ou talvez algo mais violento, sabe, lobisomens em pele de cordeiro. Mas, como se viu, a maioria deles era dócil e fazia o que lhes era dito. Eles pareciam saudáveis, bem... A doença estava em suas mentes. Uma mulher alemã, olhando para o que restou de... Sua cidade, disse-me, se apenas vocês tivessem desistido em 1940, nada disso precisaria ter acontecido. A 1 minuto depois da meia-noite, 9 de maio, 1945, as armas pararam. D mais 337. Agora começa. Todos os argumentos sobre quem ganhou a guerra. Bem, aqui está o que eu digo. Que nenhum país na Terra poderia ter ganho sozinho. Então, o que isso significa? Que qualquer um que queira se vangloriar sozinho não está apenas se gabando, mas está louco. Passei 4 anos na infantaria e vi minha parte. Durante esse tempo, conheci apenas 3 homens que gostavam de lutar. Eles eram um pouco loucos, mas tinha que ser feito. Agora que acabou, me sinto bem. Exceto por uma coisa. Toda essa conversa sobre a Terceira Guerra Mundial... Esses grandes pessimistas que falam tão facilmente sobre outra guerra simplesmente não viram esta. Ou o suficiente dela. Nós vimos eles trazerem alguns prisioneiros de alto escalão. Bastante prontos para serem amigáveis, alguns deles. Eu estava pensando nos caras que eu conhecia que se foram, acidentados, abatidos, desaparecidos. Direto desde a Batalha da Grã-Bretanha? Eu me lembrei de seus rostos, ou alguma piada que eles fizeram, ou talvez apenas a maneira como eles riam, ou algo assim. Parecia que havia tantos deles de quem eu me lembrava. Ao vencedor pertencem os despojos, é o que dizem. Bem, quais são os despojos? Apenas isso.
Uma chance de construir um mundo livre, melhor do que antes. Talvez a última chance. Lembre-se disso. Agora chegou a hora de colocar nossa vitória à prova da paz, em companhia de homens de muitas terras para peneirar das cinzas o que a luta ensinou. Na reconstrução de uma terra quebrada, que possamos manter em nossos corações esta antiga oração. Ó Senhor Deus, quando dás aos teus servos para empreender qualquer grande coisa, concede-nos também saber que não é o começo, mas a continuação do mesmo até que seja completamente terminado. Que produza a verdadeira glória. Obrigada por assistir. Se você gostaria de nos ajudar a produzir mais conteúdo histórico envolvente como este, por favor, curta, comente abaixo e compartilhe este vídeo com outros entusiastas da história. E claro, não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história acontecendo.